Você já se perguntou por quê, mesmo com tanto conhecimento disponível, ainda vivemos cercados por absurdos? Por que pessoas aparentemente normais tomam decisões que destroem sociedades inteiras? Não se trata apenas de ignorância. Existe algo mais perigoso, mais sorrateiro e devastador. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que enfrentou o nazismo com palavras afiadas e coragem brutal, deixou um aviso que foi ignorado por gerações. Ele disse: a estupidez é um inimigo mais perigoso do que a maldade. Forte demais, talvez, mas quando você entende o que Bonhoeffer realmente quis dizer, percebe que o verdadeiro colapso de uma sociedade não começa com tanques nas ruas. Começa quando a razão é silenciada pelo aplauso dos tolos. Neste vídeo, vamos mergulhar na teoria da estupidez de Bonhoeffer. Não para apontar dedos, mas para entender como esse mecanismo opera dentro de nós e ao nosso redor. Porque o maior erro que você pode cometer é acreditar que está imune a isso. Prepare-se para ver o mundo com novos olhos. O que vem a seguir pode incomodar, mas talvez seja isso que você precisa. Inscreva-se no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Bem-vindo ao fim da ignorância. A estupidez não é um erro intelectual, é uma fraqueza moral. Bonhoeffer nos oferece um diagnóstico que vai direto à raiz do problema. A estupidez, ao contrário do que muitos pensam, não é a simples ausência de inteligência. É uma paralisia da consciência crítica. É uma cegueira fabricada que surge quando o indivíduo deixa de ser autor da própria mente e se transforma em um eco do ambiente. A pessoa estúpida, segundo ele, não é aquela que não sabe, mas aquela que não quer saber. E pior, sente orgulho disso. Ela se refugia em frases prontas, em verdades impostas, em opiniões herdadas que nunca foram examinadas. É alguém que não se dá ao trabalho de pensar, porque acredita já ter todas as respostas. E é justamente isso que torna a estupidez tão perigosa. Ela se alimenta da passividade, da obediência e do medo de ir contra a corrente. Em momentos históricos de crise, como os anos sombrios do nazismo que Bonhoeffer testemunhou, a estupidez se torna uma epidemia social. Um comportamento massivo, inconsciente e profundamente destrutivo. E mais. Bonhoeffer aponta que essa forma de estupidez é cultivada por estruturas de poder que têm interesse em manter as pessoas assim. Obedientes, previsíveis, manipuláveis. Governos totalitários, líderes autoritários, propagandas ideológicas, todos sabem que é mais fácil controlar os estúpidos do que os maus. Porque o mau ainda sabe que está fazendo algo errado. O estúpido não. Ele age com a convicção de que está certo, mesmo quando contribui para o sofrimento de milhares. Ele grita palavras que não entendeu, repete discursos que nunca questionou e combate inimigos que nunca conheceu de verdade. A estupidez, nesse sentido, é uma espécie de armadura que protege o ego de enfrentar a realidade. E essa armadura é quase intransponível. Quando alguém tenta dialogar com uma pessoa estúpida, o que encontra é uma parede, não de argumentos, mas de negação. Bonhoeffer vai além. Ele diz que diante da estupidez a razão se torna impotente. Você pode apresentar os fatos mais evidentes, os argumentos mais lógicos, e ainda assim, nada muda. Porque o estúpido não ouve para compreender. Ele ouve para responder. Ele não pensa para entender. Ele pensa para reforçar sua crença. Esse é o ponto mais delicado. A estupidez se veste de certeza. Ela não hesita, não duvida, não vacila. E quanto mais segura parece, mais perigosa se torna. Porque a convicção de estar certo, quando não nasce da reflexão, mas do condicionamento, é um veneno para qualquer sociedade que deseje ser livre. E aqui está o aviso. Não pense que isso está distante de você. Todos nós temos uma parte estúpida dentro de nós. Um lado que prefere o conforto das certezas à dor de pensar. Um lado que quer seguir a multidão porque dá medo caminhar sozinho. O verdadeiro combate à estupidez começa quando temos coragem de olhar para esse lado e desafiá-lo. Porque no fim das contas a estupidez não é uma falha do intelecto, é uma rendição da alma.
A estupidez precisa da multidão para crescer. Existe algo quase ritual na forma como a estupidez se espalha. Ela não floresce no silêncio da introspecção, nem no espaço solitário da dúvida honesta. Pelo contrário, ela precisa da multidão. Precisa do barulho, da repetição, da aprovação coletiva. Bonhoeffer percebeu isso de forma quase profética, enquanto observava o avanço do nazismo na Alemanha. Ele notou que pessoas antissensatas e críticas começaram a agir de forma completamente irracional, simplesmente porque estavam cercadas por uma atmosfera social que validava esse comportamento. O indivíduo, quando isolado, pode até pensar por si, mas quando imerso em uma massa, sua consciência se dissolve. Ele não fala mais com sua própria voz, fala com a voz do grupo, e essa voz, muitas vezes, não tem rosto, nem responsabilidade. É a voz da maioria, a voz da propaganda, a voz do todo mundo diz. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da condição humana, o desejo de pertencer. Ninguém quer ser o estranho, o chato, o questionador. Quando uma ideia, por mais absurda que seja, é repetida 1000 vezes e aplaudida por muitos, ela se torna, aos olhos do estúpido, uma verdade absoluta. E o mais cruel é que essa verdade não precisa fazer sentido. Ela só precisa ser dita com confiança. É por isso que líderes autoritários e manipuladores não investem em argumentos, investem em símbolos, frases de efeito, inimigos comuns e uma narrativa emocional que não exige reflexão, apenas adesão. A estupidez encontra aí seu terreno fértil. E à medida que a massa cresce, o indivíduo desaparece. Ele já não sabe mais se aquilo que acredita é fruto de sua consciência ou apenas um reflexo do que ouviu repetido nas redes, nas conversas, nas manchetes. Bonhoeffer nos alerta que esse processo transforma a estupidez em algo coletivo, quase sagrado. Criticar as ideias da massa se torna um ato de rebeldia perigoso. Questionar verdades populares passa a ser visto como heresia, e aqui reside o verdadeiro terror. A estupidez, uma vez amplificada pela multidão, se torna uma força quase invencível, não porque é forte em si mesma, mas porque é protegida por milhões de vozes que a sustentam, não com razão, mas com volume. Quem ousa enfrentá-la é taxado de inimigo, traidor, lunático. A verdade passa a ser medida pelo número de curtidas, pela frequência com que é dita, pela adesão emocional que desperta, não por sua coerência ou profundidade. É nesse cenário que vemos a inteligência ser ridicularizada, o pensamento ser desvalorizado e o silêncio da dúvida ser substituído pelo grito da certeza. A estupidez, quando encontra a multidão, vira espetáculo. E nesse espetáculo, a razão não é apenas ignorada, ela é crucificada em praça pública. O que Bonhoeffer nos mostra é que resistir a isso exige mais do que inteligência, exige coragem. A coragem de pensar sozinho, de permanecer lúcido quando todos à volta enlouquecem, e de entender que, por mais barulhenta que seja a multidão, a verdade nunca precisou de aplausos para existir. O estúpido não é livre, ele é possuído pela opinião alheia. O mais perturbador na teoria de Bonhoeffer é que, para ele, o estúpido não age, ele é agido. Ele não pensa, ele é pensado. A estupidez não é uma posição autônoma, mas uma forma de servidão. A pessoa estúpida se torna um canal para ideias que ela mesma não compreende. Ela reproduz o que ouviu, acredita no que viu repetido 1000 vezes, defende com fervor o que nunca investigou com calma. A liberdade interior desaparece, substituída por uma espécie de transe coletivo. E o mais trágico é que ela não sabe que está nesse estado. Acredita que pensa por si mesma, quando na verdade apenas ecoa os comandos que a sociedade injetou dentro dela. Bonhoeffer dizia que o estúpido é cego para os fatos e incapaz de sair do círculo em que está preso. E é exatamente essa prisão invisível e confortável que o torna tão perigoso. Porque o estúpido, ao contrário do ignorante, não tem sede de saber. Ele acredita que já sabe o suficiente, e qualquer tentativa de diálogo é percebida como ameaça, não como convite.
Tente mostrar a alguém tomado por esse tipo de estupidez que ele pode estar errado, e ele reagirá com raiva, com ironia ou com desprezo. Não porque ele seja mau, mas porque sua identidade está amarrada àquelas crenças. Derrubá-las seria como destruir o chão onde ele pisa, e ninguém aceita cair no abismo do pensamento crítico sem resistência. É por isso que Bonhoeffer considera a estupidez mais perigosa que a maldade. O mal ainda pode ser confrontado, analisado, responsabilizado. Já a estupidez é escorregadia. É como uma névoa espessa que impede qualquer forma de clareza. Esse tipo de comportamento está por toda parte. Nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, nos discursos políticos, nos programas de TV. A opinião virou um produto instantâneo e todo mundo sente a necessidade de ter uma sobre tudo, mesmo sem entender nada. Vivemos em uma sociedade onde admitir "eu não sei" é visto como fraqueza. E é aí que o estúpido floresce, quando o orgulho ocupa o lugar da humildade, quando a certeza mata a curiosidade, quando a pessoa prefere repetir o que é aceito do que arriscar pensar o que é verdadeiro. Bonhoeffer sabia disso e pagou caro por sua lucidez. Ele foi preso, perseguido e morto por se recusar a ser mais um, por não se calar diante de uma sociedade tomada pela estupidez coletiva. O que ele nos ensina, com sangue e coragem, é que pensar exige sacrifício. Pensar de verdade é solitário, desconfortável, muitas vezes doloroso, mas é esse exercício de lucidez que impede que a estupidez tome conta da alma. Se não estivermos dispostos a enfrentar esse desconforto, acabamos entregando nossa mente ao controle dos outros. E uma mente controlada é uma mente que já deixou de ser humana. Ela se torna apenas uma engrenagem, útil, obediente, previsível. A estupidez, então, não é apenas uma ameaça à inteligência, é uma ameaça à própria liberdade. A estupidez é usada como ferramenta de poder. Bonhoeffer sabia que não existe estupidez em larga escala sem um sistema que a alimente. E aqui está um dos pontos mais sombrios de sua teoria. A estupidez não apenas surge, ela é cultivada. Ela é usada como ferramenta por aqueles que desejam dominar sem resistência. Um povo crítico questiona, exige respostas, desafia autoridades. Mas um povo estúpido obedece, repete slogans, acredita em qualquer justificativa. É por isso que regimes totalitários, empresas de propaganda, movimentos ideológicos extremistas e até líderes carismáticos fomentam ambientes onde o pensamento é substituído por emoção, onde o debate é sufocado pelo grito, onde a verdade é tratada como ameaça. Bonhoeffer via isso com clareza na Alemanha nazista. A máquina de poder não precisava apenas de soldados. Ela precisava de mentes adormecidas, de consciências anestesiadas. A estupidez era o combustível silencioso que movia toda a engrenagem da destruição. Essa manipulação tem um padrão. Primeiro, cria-se um inimigo comum, uma figura externa que deve ser temida, odiada, combatida. Depois oferece-se uma narrativa simples, emocional, que não exige reflexão, apenas aceitação. Por fim, premia-se publicamente quem repete essa narrativa com mais entusiasmo. Quem duvida é excluído. Quem pensa é punido. A inteligência vira suspeita. A complexidade vira ameaça. A dúvida vira traição. É nesse ambiente que a estupidez vira virtude. O obediente é visto como bom cidadão, o crítico como desordeiro. Bonhoeffer não escreveu isso como hipótese. Ele viveu isso até o fim. Ele entendeu que os poderosos não precisam convencer. Basta que consigam calar os que pensam e amplificar os que repetem. E isso, infelizmente, se aplica ainda hoje. A forma muda, a tecnologia muda, mas o mecanismo é o mesmo. Hoje as armas não são mais apenas tanques e fuzis. São algoritmos, câmeras, influenciadores, manchetes, frases de impacto. O discurso é moldado para emocionar, não para esclarecer. A informação circula em bolhas que reforçam o que cada um já pensa, impedindo o confronto com ideias divergentes. A dúvida virou fraqueza,
A cautela virou lentidão. E pensar demais virou motivo de deboche. Quem pensa com profundidade começa a se sentir deslocado, e é exatamente isso que o sistema quer: isolar os conscientes, elevar os obedientes. A estupidez é útil porque é previsível, porque é manipulável, porque nunca questiona de onde vem sua convicção. Bonhoeffer nos chama à responsabilidade. Não podemos apenas apontar os estúpidos do mundo. Precisamos perguntar: em que áreas da minha vida eu fui treinado para não pensar? Onde repito sem examinar? Onde aceito por conveniência, por medo, por conforto? Essa é a ferida que ele quer expor. Porque só quando ela é exposta é que pode começar a cicatrizar. A luta contra a estupidez, no fundo, é a luta por um ser humano inteiro, desperto, indomável. E isso assusta, porque quem pensa não é fácil de controlar. A única defesa contra a estupidez é a autenticidade corajosa. Bonhoeffer, em suas cartas escritas da prisão, revela que a estupidez não pode ser vencida com argumentos lógicos ou provas racionais. Isso porque o estúpido, tomado por ideias que não são suas, não opera com base na lógica, mas sim na repetição emocional de crenças implantadas. Ele acredita no que o faz sentir pertencente, não no que é verdadeiro. Diante disso, o filósofo propõe uma resposta tão simples quanto poderosa: autenticidade corajosa. Em outras palavras, o único antídoto contra a estupidez é o indivíduo que escolhe viver com consciência, que pensa com profundidade, que age com ética, mesmo quando isso significa nadar contra a maré. Essa autenticidade não é arrogância intelectual, é humildade corajosa, é reconhecer que o mundo é complexo, que a verdade exige esforço, que pensar dói, mas que essa dor é preferível ao conforto anestésico da mediocridade. A coragem da autenticidade se revela quando escolhemos o silêncio diante do barulho da opinião vazia, quando nos recusamos a entrar em discussões onde o objetivo não é compreender, mas vencer. Ela aparece quando temos a ousadia de dizer "eu não sei", em um mundo que exige certezas instantâneas, quando resistimos à tentação de repetir, de agradar, de se conformar. Bonhoeffer viveu essa coragem. Ele foi preso por dizer não quando milhões diziam sim a um regime assassino. Ele perdeu amigos, liberdade e, finalmente, a própria vida por se recusar a ser mais um eco. Sua morte não foi em vão. Ela nos lembra que pensar tem um preço, e que esse preço, embora alto, é o que nos torna humanos de verdade. Vivemos uma época onde tudo nos empurra para o automatismo. Pensar com autonomia virou um ato de resistência. E talvez você se pergunte: o que eu, sozinho, posso fazer contra a estupidez do mundo? A resposta de Bonhoeffer ecoa até hoje. Você pode começar por você. Pode escolher não rir da piada fácil. Pode escolher não compartilhar o conteúdo superficial. Pode escolher não odiar quem pensa diferente. Pode escolher cultivar silêncio, leitura, reflexão. Pode parar de agir no piloto automático e começar a se perguntar com honestidade: isso que eu acredito, nasceu dentro de mim ou foi colocado aí? Porque, no fim, a estupidez não se vence com força. Ela se dissolve diante da presença de alguém que escolheu ser inteiro, alguém que pensa, sente e age em coerência com a própria consciência. Bonhoeffer acreditava que a esperança da humanidade estava nos poucos que ainda ousam pensar com o coração aberto, nos que ainda preferem a dúvida sincera à certeza cega, nos que ainda acreditam que liberdade é muito mais do que fazer o que se quer, é ter coragem de ser quem se é. A verdadeira revolução começa quando um indivíduo, em silêncio, se recusa a se tornar estúpido. E nesse pequeno ato, o mundo muda. Conclusão: a estupidez é um espelho. Ela mostra quem escolhe parar de pensar. Bonhoeffer nos deixa um legado incômodo, mas necessário. A estupidez não é um acaso, não é um defeito de fábrica. Ela é quase sempre uma escolha, feita em silêncio ao longo do tempo, quando trocamos a coragem da consciência pelo conforto da conformidade. O mais assustador nisso tudo é que qualquer um de nós pode cair nessa armadilha.
Ninguém está imune. Em algum momento da vida, todos já fechamos os olhos para não enxergar o que doía. Já aceitamos uma mentira porque ela era mais conveniente do que a verdade. Já repetimos o que os outros diziam porque pensar por conta própria parecia difícil demais. Mas é justamente aí que tudo começa a mudar. No instante em que decidimos sair desse estado anestesiado e olhar com honestidade para aquilo que nos habita, a estupidez cresce onde falta presença e começa a morrer onde nasce a lucidez. Essa lucidez não é algo que você encontra pronto em livros, gurus ou fórmulas mágicas. Ela é construída, dia após dia, no ato humilde de se perguntar: por quê? Por que eu acredito nisso? Por que estou agindo assim? Por que repito o que ouvi sem investigar? Cada porquê sincero é uma faísca contra a escuridão da estupidez. E mesmo que o mundo inteiro esteja dormindo, basta uma mente desperta para começar um incêndio de consciência. Essa é a semente que Bonhoeffer tentou plantar, mesmo em meio à brutalidade de um regime que sufocava qualquer sinal de pensamento livre. Ele acreditava até o fim que mesmo nos tempos mais sombrios, o pensamento verdadeiro ainda pode iluminar. Mas para isso é preciso coragem, a coragem de duvidar, a coragem de aprender, a coragem de ser impopular, a coragem de ser livre. Se esse vídeo tocou alguma parte adormecida em você, não o deixe morrer aqui. Compartilhe com alguém que precisa acordar. Curta, comente, diga o que você pensa, de verdade. Vamos construir juntos um espaço onde a consciência seja mais forte que o barulho, porque só assim é que daremos fim à ignorância. Seja a resistência silenciosa que pensa enquanto o mundo grita. E lembre-se, o pensamento é um ato de coragem, e você não está sozinho. Curta, comente, compartilhe e nos ajude a acordar quem ainda dorme. Você acaba de assistir ao canal O Fim da Ignorância.